Mas a julgar pelos fatos apresentados e pela defesa que ele tem de fazer da liberdade de expressão, o Brasil sai melhor dessa do que entrou. Vamos iniciando a tratar da pauta mais importante do dia, que é o encontro com o relator da OEA sobre a liberdade de expressão do ministro Alexandre de Moraes e do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Moraes negou que haja uma remoção em massa de perfis nas redes sociais por determinação do STF, uma afirmação que contrasta com as inúmeras denúncias de censura feitas por jornalistas independentes e parlamentares da oposição que apontam um avanço autoritário do judiciário. O relator da OEA vai ouvir também associações que contestam a versão oficial de Moraes, já ouviu também parlamentares, vai ouvir também os veículos censurados pelo STF, como a revista Cruzoé, o Antagonista, a revista Oeste, o Brasil Paralelo também, Gazeta do Povo, entre outros. Senhoras e senhoras, 2 minutinhos para cada um, aliás, 1 minutinho para cada um, que já temos o Marcel Marrata entrando, iniciando com Fabi Barroso, sua opinião sobre essa declaração do ministro Alexandre de Moraes. Bom, bem brevemente, só para dizer que tudo na OEA está documentado desde 2019, tá, gente? Então, basta ter vontade, agora a vontade é a vontade política. Então, fico grata que diversos parlamentares estão levantando essa bandeira de realmente levar essas denúncias internacionais, já que o Supremo insiste, né, em dizer que está tudo bem, quando claramente não está. Eu acho que as palavras elas foram esmagadas pela verdade dos fatos, principalmente quando se torna a coisa mais humana. Então, a própria viúva, né, do Clezão mostrou aí, a gente tem as cenas, e elas são cenas que só se você não for humano, para você não se compadecer e entender o que nós estamos falando, né? Um grande escândalo que o Brasil está cobertando e, infelizmente, tirando o direito humano, né, dessa família e dos demais que também foram denunciados em todos esses anos aí. Já são 5 anos, pessoal. Então, vamos lá, porque tem muito assunto. Jorge Serrão, em 1 minutinho, sua opinião sobre essa fala do ministro Moraes, que não há remoções em massa. A questão não são as remoções em massa, mas sim a censura sistêmica que, inclusive, contou com apoio externo, tanto das Big Techs quanto do sistema USAID, em denúncias que estão aí claramente apresentadas para o mundo inteiro ver. Então, seria muito bom que essa comissão da OEA desse uma leitura atenta em 541 páginas do documento O Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior e o Silêncio da Administração Biden, que foi um documento produzido pela Câmara de Representantes, o setor judiciário da Câmara de Representantes dos Estados Unidos da América. Ali tem tudo explicadinho sobre o que aconteceu no Brasil. Então, essa visita de agora, ela tem apenas a importância mais de passeio do que realmente de visita. Mas o importante, parlamentares brasileiros puderam contar a verdade a esse pessoal. As vítimas do 8 de janeiro, o advogado delas também pôde entregar documentos oficiais. Então, isso cria uma realidade diferente que talvez não fosse esperada pela turma do senhor Vaca. Portanto, ele não pode deixar a Vaca ir para o brejo dessa história. Rodrigo Constantino, Marcel Marrata está entrando. Enquanto isso, decidiram começar obras bem aqui onde estou fazendo o nosso Bradock. Então peço, se não, o barulho for alto demais para o Consta me substituir. Cada dia tem uma novidade aqui. Consta, sua opinião sobre esse ponto. Bom, ou a Vaca vai para o brejo, ou vai ter tempo de vaca magra lá na OEA. Porque o Trump e o Elon Musk não estão de brincadeira, estão vendo o que está acontecendo e vão começar a fechar a torneira que sustenta aí o nosso, digamos assim, João Willis da OEA, né? O estilão assim, João Willis. Eu gostaria de pegar tudo isso, e foi bom que os parlamentares tiveram a oportunidade de mostrar muitas coisas, muitos casos, muitas provas, logo depois daquela reunião para inglês ver, do STF, que ele deve ter saído com uma gravata de R$4.000 com o logo do STF, né? Mas tudo isso pode ser resumido em uma pergunta. Por isso que a minha esperança em relação à Vaca é uma só. Se até hoje ele não fez nada, a pressão
do Trump pode mudar o jogo ou não. Ou ele vai bancar e continuar sendo cúmplice da tirania no Brasil. Porque basta uma pergunta, eu vou fazer até em portunhol para ajudar o senhor Vaca. Né? Senhor Vaca, que pensa você de um juiz que celebra a derrota de um candidato? Nós derrotamos o bolsonarismo, ponto. Eu soube que o Geyer mostrou esse vídeo, os parlamentares, o Marcel, eles mostraram esse vídeo do Barroso dizendo isso num convescote de comunistas da UNE, e cá entre nós, em qualquer lugar sério, qualquer tribunal sério, tudo, qualquer corte séria, isso basta. A pessoa vai ver um negócio desse, vai cair o olho, vai pegar o olho, botar de volta e falar assim, eu já vi tudo que eu precisava. Um juiz não pode virar e falar, nós derrotamos o bolsonarismo se vangloriando de que um dos candidatos foi derrotado por ele. Acabou, assunto encerrado. Então nós precisamos falar a sério. Né? O Vaca vai ter que mostrar para que veio. Mas se ele for minimamente sério, o assunto já está encerrado faz algum tempo. Eu queria dar as boas-vindas no Bradock Show ao deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul. Deputado, é um prazer tê-lo conosco aqui no Bradock Show. Você sabe que eu me atrasei para entrar, mas foi por um excelente motivo. Estou super bem acompanhado aqui. Não sei se conseguem ver a mesa toda. Está aqui a família do Clesão, está aqui advogados que se manifestaram há pouco em reunião aqui com o representante da OEA para a Liberdade de Expressão sobre os abusos de autoridade e censura cometidos no exercício da profissão desses advogados e também que prejudicaram uma série, milhares de brasileiros vítimas, né, de toda essa farsa do dia 8 de janeiro e de outros processos judiciais. Eu queria fazer uma menção especial, só antes de devolver a palavra a vocês, ao Instituto Livre Mercado, onde nós estamos, que cedeu esse espaço, Rodrigo Marinho, que mediou os debates aqui todos com brilhantismo, ao meu colega deputado Coronel Meira, que está aqui do lado, e sem demérito nenhum para os demais advogados que estão aqui, todos fazendo um belíssimo trabalho. Eu queria citar o Dílio Paul, que está aqui conosco na sala, e que é advogado da ADF, Alliance Defending Freedom, lá de Washington, e tem nos ajudado lá nos Estados Unidos e veio especialmente para o Brasil para acompanhar todas essas audiências com a OEA. Obrigado, deputado. Então, para o nosso público aqui do Bradock Show, estamos com 25 mil pessoas ao vivo. Conte um pouco para a gente como foi esse encontro com o representante especial da OEA e o que o senhor espera que vai acontecer após esta visita aqui no Brasil e o que poderia mudar também nessa situação que vivemos aqui no país. Carlos, deixa eu começar até pelo óbvio e pelo que preocupa muitas pessoas. Sim, nós temos muito ressentimento com o que aconteceu no passado recente em relação às nossas visitas à OEA. Ressentimento no sentido de que nós esperávamos muito mais. Como eu mesmo disse mais cedo, nós temos visto até aqui que a OEA é parte do problema por não estar agindo até agora e não da solução. Mas também é importante dizer que é graças a esse trabalho de água mole em pedra dura, que tanto bate até que fura, que chegamos a este momento em que o relator para a liberdade de expressão da OEA veio ao Brasil. Então nós não podemos alimentar esse pessimismo, por mais que possamos e devamos sim estar desconfiados, desconfortáveis e até indignados com a falta de ação da OEA até aqui, a gente não pode deixar o pessimismo nos tomar e achar que isso aqui não vale nada. Pelo contrário, o que aconteceu hoje, o que aconteceu mais cedo e agora à noite, foi fundamental para que o relator pudesse ouvir de tantas pessoas o que acontece no Brasil. Porque quando fomos a Washington, e aí cito, por exemplo, a advogada Carolina, o Ezequiel, que estiveram comigo lá, outros que já estiveram, também Coronel Meira, enfim, a gente vai, mas são poucos. Aqui só hoje ele ouviu seguramente mais de 50 pessoas, entre deputados federais e senadores de manhã, advogados agora à noite, e outros que estavam junto e que ele pode ouvir, talvez fora do ambiente mesmo da manifestação dentro da audiência. E as vítimas todas puderam, inclusive, escolher se queriam que se filmasse e divulgasse. Foi o que eu quis no meu caso, porque achei importante que as pessoas soubessem tudo que falei. Para mim é importante, até para minha proteção, mas outras pessoas têm fundado receio e também têm razão nisso, e por isso preferem que a sua manifestação seja apenas diretamente ao relator, sem nenhum registro, sem nenhuma filmagem, mas o mais importante é que ele está acolhendo tudo, está tudo sendo registrado e vai sair um documento disso. Olha, a julgar por tudo que está sendo dito, não tem como esconder a verdade, porque nós vimos
um STF, e nós criticamos isso também, sendo a primeira instituição a ser ouvida. O abusador, no meu entendimento, tinha que ser ouvido lá no final. Não pode deixar de ser ouvido, porque é papel de quem faz um trabalho independente ouvir a todos os lados. Mas foi ouvido primeiro. Por outro lado, nós podemos também desmentir muitas falácias e muitas mentiras mesmo dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Como, por exemplo, de que apenas 120 brasileiros foram censurados. Se fosse um, já é um abuso, já é um absurdo. Mas nós sabemos que apenas no ano passado, o X mesmo disse, a empresa, que derrubou mais de 200 contas. E se nós considerarmos, e temos de considerar isso, todas as pessoas perseguidas por causa do 8 de janeiro ou em outros temas, que não podem usar as redes sociais e não tem nenhuma condenação, não tem nem denúncia, nós estamos falando de milhares de pessoas hoje censuradas no Brasil. E por isso mesmo nós vimos uma entrevista hoje do relator Pedro Vaca, que ele foi, eu entendo, bastante correto na sua abordagem. O repórter perguntou: o que você achou da manifestação do STF? Ele disse: olha, o STF fez a nota dele, mas nós vamos ter a nossa opinião depois. Vamos ver qual vai ser a opinião do relator, mas a julgar pelos fatos apresentados e pela defesa que ele tem de fazer da liberdade de expressão, o Brasil sai melhor dessa do que entrou. A Fabi queria a palavra. Fabi, um minutinho que temos pouquíssimo tempo. Fabi. Eu só preciso deixar aqui registrado, obrigada aqui, deputado Marcel Van Hatten, mas eu preciso fazer esse registro que nós temos advogados que nos inspiram. E eu quero deixar meu agradecimento aí, doutor Paulo Faria, a doutora Carol, vou te chamar de Carol, Ricardo, gente, me perdoe se eu não falar o nome de alguém, e a família aí do Clezão, que Deus esteja com vocês, porque a justiça divina ela não falha. Então, assim, eu olho para essa cena, eu sei que está o doutor Sebastião também aos redores aí, doutor Ricardo, é gente que, olha, vou te falar, nos orgulha de verdade. A advocacia é feita para os corajosos, não é feita para os covardes, e essa é uma cena que eu nunca imaginei ver, eu não poderia deixar de registrar aqui. Vocês todos têm minha gratidão, de verdade, que os brasileiros vejam isso e não esqueçam de cada um que lutou, porque tem sido bem difícil, mas Deus é conosco. É isso. Eu queria agradecer muitíssimo o deputado federal Marcel Van Hatten. Não sei se temos mais um minutinho, mas se o Serrão ou o Consta quiserem fazer uma pergunta, mais um minuto mesmo, que precisamos encerrar. Serrão. Só para fazer uma convocação, que amanhã em São Paulo... Amanhã em São Paulo, 16 horas, haverá uma manifestação na Avenida Paulista, do Trianon até a Assembleia Legislativa, caminhada a pé, mais de 500 motos esperadas, manifestação em silêncio, para acompanhar essa comissão da OEA que estará aqui na capital paulista. Então, é fundamental a presença das pessoas. E todos aí os advogados que estão aí, Van Hatten, contigo, essa turma está de parabéns. Esses daí sim são guerreiros do povo brasileiro. O resto é estelionato. É isso aí, eu queria também parabenizar todos os advogados, o deputado federal Marcel Van Hatten, também mandar um abraço para os familiares do Clezão. E, deputado, volte sempre, com certeza nos próximos dias teremos mais informações, então fica aqui o convite para participar do Bradock e para contar, para a gente relatar o que aconteceu. Aqui estou vendo também o Marinho, que abraço também, e nos vemos então na próxima... no próximo Bradock Show. Obrigado mais uma vez a todos. Pessoal. Obrigado. Só para dar um abraço grande a vocês aqui, que recebemos todo mundo. Prazer vê-los. Obrigado demais. Prazer todo nosso e força nessa luta. E agora, falando um pouco da situação lá em Brasília, Hugo Motta, o presidente da Câmara dos Deputados, iniciou sua gestão exonerando 465 servidores comissionados, demonstrando uma força política e alinhamento com uma gestão mais enxuta. A decisão gerou reações dentro do Congresso, com aliados do governo, temendo que Motta esteja se consolidando como uma figura independente e potencialmente decisiva em futuros embates contra Lula. Rodrigo Constantino, continuando com você, e essa questão do Motta exonerando servidores, falando da importância da
responsabilidade fiscal, dizendo que no dia 8 de janeiro não houve golpe. E aí, o PT elegeu alguém de direita que vai criar problemas para o governo na Câmara, ou ele só está acenando para a direita, mas na verdade vai, vamos dizer assim, honrar, né, se a gente pode dizer termo, o voto recebido pelos petistas? Eu não tenho nenhuma pretensão de que o Hugo Mota se mostre alguém de direita. Ele é a cara desse centrão aí meio amorfo do Brasil. Mas ele é jovem. O Bolsonaro deu uma entrevista recentemente dizendo, olha, o presidente da Câmara não pode ser do partido A ou B, da ideologia, ele é um representante ali de muitos grupos políticos ou de interesse que seja, né? Ele chegou ali justamente por tentar acochambrar vários interesses partidários. E o PL é o maior partido do Brasil. Então o PL tem interesse em algumas pautas, ele andou acenando que é simpático, a princípio, a essas pautas e criou uma celeuma, né, na turma da situação, né, na Globo News e PT, que hoje em dia são basicamente funcionários e chefe. Então, existe uma possibilidade dele surpreender, porque é muito jovem, quer mostrar algum serviço, alguma independência, senso de sobrevivência a longo prazo, não sei, né? Pode ser, mas eu costumo ser muito cauteloso e cético com esse tipo de otimismo, porque eu sigo, né, o mestre que dizia de onde menos se espera é que não sai nada mesmo. Então eu espero muito pouco, se ele entregar alguma coisa, que bom. José Múcio, que se posicionou publicamente em favor da revisão das penas impostas aos manifestantes presos no dia 8 de janeiro, destacando que há inocentes entre os detidos e que as punições deveriam ser mais brandas. A declaração vai na contramão da narrativa oficial do governo Lula e também do STF, que mantém uma linha dura contra os envolvidos nos fatos do dia 8 de janeiro. Esse comentário gerou repercussão, especialmente entre os conservadores, que denunciam já há anos a seletividade da justiça e o uso político das prisões para intimidar opositores. Antes de passar para os nossos comentaristas, vamos ouvir o ministro da Defesa, José Múcio, defendendo a liberdade dos manifestantes presos no dia 8 de janeiro. Eu sempre defendi que devia ter uma dosimetria. Tem gente que quebrou uma cadeira, tem gente que armou esse movimento, o golpe, como você diz. Se for tudo comprovado, que este pague. Que este pague. Se foi um golpe, quem organizou que pague. Agora, e aqueles que foram, tomaram seus ônibus, estavam lá tirando foto de celular, tem os que entraram quebrando, tem os que ficaram do lado de fora. Tem todo tipo. Você não pode condenar uma pessoa, dar a mesma pena quem armou, quem financiou, a uma pessoa que foi lá encher o movimento. Foi isso que eu defendi. Agora, isso é uma decisão, Raquel, isso é uma decisão que pertence ao Congresso Nacional. Ministro, mas as pessoas que foram lá quebrar, por mais bagrinhos que fossem, elas não reconheciam a legitimidade do governo empossado e que estava de turno ali. Elas queriam derrubar aquele governo. Elas achavam que elas estavam indo lá para derrubar o governo. Não, derrubar o governo. Que os militares iriam vir em socorro aquele movimento derrubava o governo, aquele movimento podia ser que tivesse, se ele tivesse sequência, se ele tivesse consequências, se aparecesse outros envolvimentos, sim. Agora, eu não estou querendo dizer, eles precisam pagar. Agora, o que eu defendo está na justiça, é uma dosimetria. Rodrigo Constantino, sua opinião sobre esse posicionamento? Não é a primeira vez que o Múcio fala isso, já tinha declarado publicamente que não houve golpe nenhum no dia 8 de janeiro de 2023. Lembrando que José Múcio é o chefe das Forças Armadas do Brasil e ele está indo na contramão clara e evidente, não somente do governo, do qual faz parte, mas também do STF. O que está acontecendo e para onde estamos indo com essas declarações de José Múcio? Eu espero que para a justiça, né? Porque hoje nós temos presos políticos. Em primeiro lugar, destacar o papelão, né, da velha imprensa, representada ali pela respeitada jornalista datilógrafa Vera Magalhães, num programa que depende 100% de financiamento do Estado de São Paulo, governado por Tarcísio. Está na hora da direita brasileira ser um pouco mais proativa e fechar algumas torneiras e se inspirar no Trump e no Elon Musk, para não deixar esse tipo de coisa, essa militância patética acontecer com os recursos dos pagadores de impostos de São Paulo, né? Mas que papelão da Vera Magalhães e companhia, né? Mas por mais que fossem bagrinhos, estavam lá porque não aceitavam o resultado. A Débora, cabeleireira, nas horas vagas, ia lá derrubar o Estado brasileiro com um batom atômico. Essa é a narrativa da Vera Magalhães, né? Então, é uma coisa ridícula, patética, nós temos que tratar isso com a seriedade que merece. Essas pessoas são cúmplices,
o consórcio não tem apenas o PT e o STF, tem a velha imprensa como pilar tentando dar credibilidade a essa narrativa fajuta, que o ministro do Lula já negou mais de uma vez, que o ministro do STF, Gilmar Mendes, pelo menos quando fala hora pós em Portugal, também já negou. Ninguém pode acreditar a sério que aquelas pessoas estavam indo lá derrubar um governo com as mãos, com a Bíblia, com a bandeira do Brasil, comendo algodão doce, com bolinha de gude ou estilingue, esses os mais violentos, né? Então, é uma narrativa ridícula, não se sustenta, e me parece que o desespero da militância, da redação, está vindo justamente porque cada vez mais gente está ousando falar em público, em praça pública, que o imperador está nu, que aquela roupa invisível que só esse pessoal democrata que defende o Lula, que por sua vez é o maior bajulador de tiranos do planeta, enxergava. Está todo mundo começando a dizer em praça pública, gente, está nu, não tem roupa. Então o nosso querido amigo Silvio Navarro escreveu: é impressionante o desespero da Globo News ante a constatação de que o povo brasileiro não acredita, não cola mais na ficção do golpe do 8 de janeiro. Então é disso que se trata. O desespero de quem vendeu a alma ao diabo, se prostituiu, se corrompeu profissionalmente, está tentando emplacar uma narrativa ridícula e cada vez mais gente está tendo coragem de sentir os ventos de mudança e dizer assim, gente, basta, enough. Né? Isso não pode mais continuar. A gente não pode insistir que a Débora é uma pessoa perigosíssima que precisa pegar 15 anos de prisão porque o batom dela podia ter derrubado o governo eleito legitimamente com a ajuda da USAID. Né? Aí está o verdadeiro golpe. Então, já deu. E nós vamos começar a tentar virar esse jogo, aumentar a pressão, porque nós estamos diante de pessoas que estão tensas, desesperadas, porque eles sabem o que fizeram no verão passado. Eles sabem que eles deixaram rastros. Eles sabem que eles são os verdadeiros golpistas. E sim, isso inclui cúmplices de redações. Pois é, antes de passar para a Fabi para analisar aspectos jurídicos dessas falas, eu queria perguntar para o Serrão uma questão midiático-política, porque é interessante isso. A gente ouvir novamente essa entrevista, né? Inclusive está no YouTube também para quem quiser ter um momento de gastrite, pode assistir. Tem assim uma raiva, uma vontade de sangue que transpare das palavras, do tom, não só da Vera Magalhães, mas de todos os jornalistas. E quando o Múcio fala que há inocentes entre os presos, é quase o caos, né? Se instala quase o caos no estúdio do Roda Viva. Então, na sua opinião, de fato, tem cumplicidade por parte da velha mídia? Eles perdem o controle quando se fala em anistia? E se de fato essa anistia será votada, será aprovada pelo Congresso Federal, qual será, na sua opinião, a reação da velha mídia? Gritarão também que todos os congressistas são golpistas? A velha mídia pode falar o que ela quiser. O problema hoje é que essa anistia é uma questão inevitável para a história do Brasil. Ministro Múcio foi perfeito. O que ele definiu ali? E a palavra que ele usou é perfeita e exata, verdadeira. Precisamos de pacificação. Ele está dando um recado, ele está de saideira do governo Lula e dando um recado concreto, porque ele entende de política, ele está percebendo a gravidade da conjuntura mundial. Ou o Brasil toma jeito e entra na pacificação, ou o Brasil será pacificado na base da pancada. E aí pode doer, e vai doer. O que o Múcio está dizendo é claramente: é hora do retorno à legalidade, é hora da justiça voltar a ser respeitada no Brasil por prática de justiça, e não pela injustiça que está sendo cometida no caso do 8 de janeiro, uma clara perseguição política. Então, para o bom entendedor, o Múcio deu a mensagem correta. E no governo do PT, ninguém está querendo aceitar o que ele está dizendo. É bom até a gente lembrar que no dia 8 de janeiro, quando aconteceu aquele problema na Praça dos Três Poderes à noite, José Múcio e o então ministro da Justiça, Flávio Dino, tiveram uma duríssima discussão,
porque um defendia a história de golpe de Estado e o outro garantia que não aconteceu nenhum golpe de Estado. Por enquanto, a narrativa oficial e a perseguição oficial tirânica indicam que houve o golpe de Estado, mas a verdade e a realidade mostram que não. E a história, no final das contas, ela sempre se acerta com a verdade e com a coisa certa. Então, é questão de esperar um pouquinho que a justiça voltará a ser feita de verdade no Brasil. Fabi Barroso, justiça, na sua opinião, voltará a ser feita no Brasil e também aspectos jurídicos dessa declaração, porque se o ministro da Defesa diz que não houve golpe, mas temos um inquérito no STF que está investigando o golpe, está prendendo pessoas, está até silenciando quem diz o contrário, que não houve nenhuma tentativa de ruptura democrática, a consequência natural é que o ministro deveria ser incluído nesse inquérito como um negacionista, como alguém que está tentando divulgar notícias falsas ou mistificar a realidade. E aí, como é que fica agora para o STF após essa declaração do Múcio? Bom, primeiro que não adianta incluir ninguém no inquérito, porque esse inquérito é ilegal. Né? Esse inquérito continua sendo ilegal, irracional e tudo mais. Né? Não tem como, nem colocando o próprio ministro ali, merecia por conta da narrativa. Agora vamos lá, vamos tentar dar uma destrinchada nisso aí. Realmente, como o Serrão falou, não é nenhuma novidade que o Múcio pensa isso. Aliás, também eu acho que é um documento bem sólido a transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, esse aspecto aí dos militares, que houve, né, a transferência de cargos de comando do Exército, Aeronáutica e Marinha, isso foi na transição, então não cola muito, é algo muito mais forte que qualquer suposta minuta. Então, o que ele disse ali é meio óbvio, mas é o óbvio que precisa ser dito, né? E impressionante, realmente fica aqui eu quero deixar até registrado o meu rechaço completo a uma jornalista chamada Vera Magalhães, né, que ela é da TV Cultura, que infelizmente teve a capacidade de fazer esse argumento cretino, bizarro, que realmente, vou contar uma coisa, né, inacreditável, né, que a pessoa fale, mas e os magrinhos lá? Minha senhora, não seja estúpida a esse nível, né, porque realmente o que nós tivemos ali, tiveram pessoas que vandalizaram. Sim, tivemos, né, que deveriam ser punidas pelo vandalismo pertinente que fizeram, mas também nós tivemos magrinhos, gordinhos, velhinhos e todos os outros pedindo para não quebrar, não quebrar, não quebrar. Isso a senhora viu ou a senhora é bastante seletiva? Então, realmente, a gente fica assim, não é enojada, é muito mais do que isso. Pior de tudo, isso ainda ser na TV Cultura, né, que baita assim, ó, parabéns aos envolvidos, né? Bom, continuando aqui o assunto também, eu vi pelas redes sociais que o Fábio Van Garten, que está até ali colado na defesa do presidente Bolsonaro, já disse, inclusive, que as falas do Múcio será usada no processo em relação ao presidente Bolsonaro. Obviamente tem que ser usado e, obviamente, né, é mais uma obviedade. Como eu já falei, já podia ter pego, inclusive, o documento lá que tem da transição, que mostra claramente que se havia transição exatamente dos militares, como é que podia ter um golpe armado, como sustenta e sustentou ontem o ministro Alexandre de Moraes e Barroso, ou vice-versa, tanto faz, ali para o pessoal da OEA. E algo também que a gente vai falar a respeito, mas já deixo registrado, que a nota do Supremo é muito rápida, né, e muito célere, já toda também falada pela mídia militante, é uma confissão. Né? Então, se a gente tiver lei ainda no Brasil, não leis que precisam ser criadas, as leis que existem, tá? Isso tem que ser levado a sério. E as confissões, porque basta uma pessoa ser silenciada, basta ter um perfil censurado, né? Não sei de onde resolveram alinhar que são somente 120, somente 200, que coisa mais esdrúxula, né? Que coisa mais assim, parece Revolução Francesa tupiniquim. E desculpa, gente, o meu tom, mas é que não dá para ter outro, diante de uma situação que cada dia se torna mais grave, e nós aqui com esperança, diante de um trabalho muito bem feito por parlamentares, advogados, cidadãos e à custa da dor de muita gente, nós temos que manter aqui
a racionalidade, porque a gente só está começando, gente. Isso é só o começo de uma grande briga para que o Brasil retorne ao império da lei, porque sem ele, gente, a gente não tem nem condição de continuar.